Bem, senhoras e senhores, começamos então mais o nosso encontro aqui, né? Falando justamente com vocês das áreas de pedagogia, psicopedagogia, educação especial, então que formam então essa área da educação em si. Como nós já vimos discutindo em outros encontros, né, sobre, principalmente falando dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, mirando a agenda de 2030, quando nós temos então o desenvolvimento do próprio portfólio. Quero mandar um abraço aí para o professor Ellington. Tudo bem, professor Ellington? Espero boas recuperações aí para você, certo? Melhoras. Tá? Em breve nos encontramos aí na área também de trabalho, certo? Um abraço aí, professor, e seguimos o barco aí. Então, como nós citamos, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Principalmente quando falamos agora, nesse nosso portfólio, sobre a saúde da mulher, né? O que realmente nós podemos contribuir nessas metas que nós já citamos, pensando então naquilo primeiramente do que esses indicadores brasileiros, né, para o desenvolvimento sustentáveis, pensando nessa agenda que, lembrando, ela começa então em 2015, depois ela vai mirar justamente nesses 15 anos, né, a própria Agenda 2030, e tem esse plano universal, onde alguns países que são signatários então a essa situação acabam participando nesse combate à violência, nesse combate às desigualdades, né, a própria degradação ambiental, o esgotamento dos recursos naturais, entre outras situações então que se propõe essa agenda, se propõe também os objetivos, né, que vão mirar então nessa agenda. Bem como alguns acompanhamentos que são feitos dessa agenda, algumas avaliações, né, pontuais para verificar realmente os indicadores de como que essa agenda está sendo então construída e como ela está sendo então implementada, né, pelos órgãos em si. Quando nós pensamos na própria instituição de ensino superior, no caso a própria Uninter, como ela pode então contribuir também com a comunidade, né, nesses objetivos em si. E nisso eu trago para vocês, pensando principalmente na saúde da mulher, né, que é um dos elementos que vão nos embasar até para construir o nosso produto educacional, né? A ideia é justamente essa, para que nós transpassemos todas as barreiras da teoria em si e colocamos a mão na massa. Como que nós podemos então implementar isso na prática? Primeiramente entendendo, né, alguns dados do próprio Blank Hospital, né, que eles vai nos trazer então alguns elementos sobre a saúde da mulher e algumas dicas, né, como que a mulher ela pode ter também uma rotina mais leve, uma rotina então mais saudável. Bem, primeiramente, quando nós pensamos nessas questões do próprio Dia Internacional da Luta pela mulher, pela saúde da mulher em si, né? E nós pensamos então, para além desse dia, nós pensamos também em alguns elementos voltados à alimentação equilibrada, né, que é uma das dicas em si, onde pensando numa alimentação saudável, que essa alimentação ela vai ser de certa forma essencial para a melhora dessa saúde, para a promoção desse equilíbrio, promoção da própria qualidade de vida, né, para evitar e diminuir riscos de doenças, né? Quando nós pensamos nessa alimentação equilibrada, né, o que nos vem à mente é justamente pensar primeiramente nesse prato, né, bem colorido. Como nós podemos pensar nesse prato então, além dessas cores, né, com as verduras, os legumes, uma porção, né, considerável de proteína, uma porção de carboidratos, esses minerais e a própria gordura, que é importante também para até a construção de alguns hormônios, mas pensar também na quantidade de refeições que essa mulher ela pode vir a ter realmente ao longo do dia, né, em torno de 5 a 6 refeições diárias, equilibradas entre 3 a 4 horas de intervalo entre uma refeição então e outra.
Claro, não podemos deixar de falar, até por fazer parte também da própria educação física, né? As questões voltadas a práticas de atividade física, né? E como é importante hábitos saudáveis de atividade física, aquelas atividades que sejam então prazerosas, aquelas atividades que sejam então do seu agrado, que façam parte do seu bem-estar em si. Até alguns alunos acabam nos perguntando, mas professor, qual seria exatamente a prática ideal, né, de atividade física? E a resposta é bem simples: aquilo que você gosta de fazer, porque isso vai fazer com que você tenha uma frequência, que eu considero particularmente um dos principais elementos para que você consiga, né, atingir alguns níveis básicos, né, de aptidão física, como corridas. Se você gosta de corridas, que você corra então pelo menos 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, caminhadas, ou mesmo atividades de lutas, atividades de dança, atividades de ginástica, né? Alguns preferem mais para a parte da musculação, mas que você tenha então uma frequência nesses hábitos em si. Tudo isso para evitar sempre o sedentarismo, né? Evitar realmente riscos de comorbidades associados ao próprio sedentarismo, né? Como o próprio aumento do colesterol, alguns problemas cardiovasculares aliados a esse sedentarismo, assim também como a própria OMS, ela traz basicamente que você faça pelo menos 30 minutos de uma atividade, né, de leve a moderada, como andar de bicicleta, subir escadas, né, ou mesmo 5 vezes na semana, que você possa desenvolver uma atividade que realmente seja então do seu agrado, que lhe dê então prazer, certo? Realmente, aí agradecendo a outros presentes, como Sherida, inclusive minha esposa aqui presente na própria live, tá? Um abraço aí, amor, em breve estarei em casa. Então, esses dados, quem nos traz esses dados é né? Essa instituição, o Blank Hospital, nos vai trazer então esses dados básicos junto com a professora doutora, né, Karen Jacob, que é médica, ginecologista e obstetra, né, lá do Blank Hospital, que vai trazer realmente esses dados que são muito importantes e ressaltar como é importante a questão também relacionada à prática da atividade física no combate ao próprio sobrepeso, né, ao câncer de mama, auxiliar no combate ao próprio tabagismo, né, a evoluções de lesões do colo uterino, né, ingestão de alimentos muitas vezes que podem ser inflamatórios, como a própria lactose, o glúten, a carne vermelha, que são alimentos aí que podem vir a causar algumas inflamações. E também, assim como para pacientes com endometrioses em si, que o próprio excesso do consumo de açúcar, né, que é um grande desafio. Faça você em casa, faça realmente esse hábito. Comece a diminuir, por exemplo, o açúcar do próprio café, né, que muitas vezes você já tem esse açúcar nos alimentos em si, e um exercício grande é diminuir então o açúcar do café. Então, além dessas questões voltadas à prática da atividade física, né, ao próprio melhora do sono em si, ou seja, dormir mal, ela implica de certa forma em muitos problemas de saúde, sejam esses problemas físicos, problemas também mentais, e por isso é muito importante dar uma certa atenção, né, uma atenção à qualidade do nosso sono, né, tanto a qualidade quanto a quantidade também desse sono, para realmente que não possa impactar realmente nessas questões. O que muitas vezes impacta na qualidade do sono, por exemplo, é o excesso de bebida alcoólica, né? Excesso de exposição a telas. Então, fazer um certo desmame das telas, pelo menos 1, 2 horas antes do sono, é muito importante para impactar de forma positiva essa qualidade do sono e também para que possamos liberar, né, aqui nessa nossa glândula, chamada glândula pineal, né, a própria glândula supraquiasmática, que vai liberar justamente esses hormônios, como a própria melatonina, um hormônio tão importante aí para o próprio sono.
E além dessas questões voltadas à qualidade do sono, não podemos deixar de citar as questões da saúde mental em si, né? Principalmente nesse momento pós-pandemia, está muito em evidência as questões de ansiedade, as questões voltadas ao estresse, né? Que vão muitas vezes culminar para a própria depressão. Então, ter hábitos, né, de procurar assistência psicológica, assistência psiquiátrica, né, para evitar também alguns transtornos que possam vir, como o famoso TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né, a própria depressão em si, transtornos alimentares, que muitas vezes eles têm como origem as questões da saúde mental, então isso é muito importante em si. E ter realmente esse calendário então de exames, ou seja, para que você possa fazer os seus exames frequentes, né, com profissionais da saúde, sejam esses exames mais clínicos, alguns exames mais gerais, né, exames voltados às questões ginecológicas, exames periódicos como o próprio autoexame em si, como o da mama, né, auxilia nesse processo também de prevenção e o tratamento também de várias doenças, como o próprio autoexame. E ter então esses exames de rotina é essencial, né, para a saúde da mulher. E também alguns cuidados com algumas infecções que muitas vezes são sexualmente transmissíveis, como infecções, né, que venham a ocorrer tanto nas questões muitas vezes que podem ocorrer tanto pela gravidez indesejada, como questões dos métodos contraceptivos também, né, podem auxiliar na mulher nesse processo, nesses cuidados com a saúde, as doenças, né, que são muitas vezes sexualmente aí transmissíveis. E tudo isso é trazido, esses hábitos saudáveis, né, por essa instituição chamada Blank Hospital e principalmente por essa professora chamada Karen Jacob, professora doutora, né, Karen Jacob, dando essas dicas de saúde para a mulher. Quando pensamos em algumas dicas, né, para que a mulher tenha algumas rotinas mais leves, uma rotina mais saudável, então. Certo, senhores? Normalmente agradeço a vocês que estão aqui no YouTube com a gente. Agradeço a vocês que estão aqui, né, no próprio Instagram. Se você não é inscrito também aqui no canal da Uninter Polo de Itajaí, se inscreva, né, ou mesmo nos acompanhe também lá no próprio Instagram, Felipe Brito ITJ, lá no Instagram, para que você também receba esses encontros também através de lives no próprio Instagram. E continuo com vocês que estão aqui com a gente, né, no próprio Google Meeting, tá certo? Encerro com vocês aqui, agradeço quem esteve presente, professor Eliton Rufino, um grande abraço, né, minha esposa Sherida, um abraço, meu amor, e também outros alunos aqui que entraram, né, Thalita, Catiane, realmente que entraram, um abraço, encerramos aqui essas lives, vocês que entraram agora, esse encontro ficou gravado então lá no YouTube, canal da Uninter Polo de Itajaí. Corre lá, realmente, e assista. Um abraço e tchau pra vocês.